E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula prática que será sobre perceptros de camada simples, do curso Introdução às Redes Neurais Artificiais, aqui no canal Inteligência Artificial na Prática. Em nossa aula prática, vamos ensinar o neurônio do tipo perceptro de camada simples a diferenciar uma maçã de uma laranja, usando para isso apenas dois atributos com valores fictícios, o peso das frutas e o pH delas. Essa fase de aprendizado no neurônio é o que chamamos de treinamento. Então, vamos lá? Aqui nós temos duas tabelas que, juntas, formam a nossa base de dados. A primeira à esquerda possui 6 vetores de atributos, também chamados de padrões, enumerados de x1 a x6. Como existem 6 padrões, vamos dizer então que Q igual a 6. Vamos usar essa letra aqui no nosso script Python. Essa mesma tabela à esquerda é composta por duas colunas de interesse, que são os atributos peso e pH. Olhem agora para a tabela da direita. Para cada x corresponde um y. Essa tabela possui uma única coluna de interesse, que é justamente a classe a que pertence ao respectivo vetor de atributo x correspondente. Vamos pegar, por exemplo, x4. Para o vetor x4, temos que o peso é de 98 gramas e o pH é 3,6. A saída y4 nos diz que isso é uma maçã. Nós vamos usar os valores de y para realizar um treinamento supervisionado do nosso neurônio perceptron. Se fizermos um gráfico utilizando os atributos peso e pH e sabendo qual a classe a que cada ponto do gráfico pertence, teremos uma figura parecida com a que estamos vendo. Nosso neurônio perceptron será o responsável por identificar uma das inúmeras retas que podem separar as maçãs das laranjas. A separação de classes por retas ou curvas é a essência de todos os problemas de classificação de padrões. Em vez de trabalharmos com os rótulos de classe maçã e laranja, vamos trabalhar com rótulos numéricos, que é mais fácil e direto. Então associaremos a saída do neurônio perceptron a menos 1 para as maçãs e mais 1 para as laranjas. No nosso script Python teremos algo assim. Como a nossa base de dados é pequena, vamos colocá-la integralmente na memória de programa, criando uma matriz X de 2 linhas e 6 colunas, correspondendo aos atributos peso na primeira linha e pH na segunda linha. Criaremos também um vetor X de subíndice B, que será efetivamente a entrada do nosso neurônio perceptron. E a cada entrada já sabemos de antemão qual é a classe correta, que será armazenada na variável y. Então faremos um loop no nosso programa. Esse loop irá percorrer nossa matriz X da seguinte forma. Quando tivermos apresentado ao nosso neurônio o último padrão, dizemos que completamos um ciclo chamado de época. Ao final de uma época, iniciamos mais um ciclo, ou seja, iniciamos a próxima época. Para treinar nosso neurônio satisfatoriamente, precisaremos de várias e várias épocas, normalmente alguns milhares delas. Durante a fase de treinamento, a saída do perceptron pode assumir alguns valores. Vamos supor, por exemplo, que a classe seja menos 1. Nesse caso, a saída do perceptron pode assumir o valor menos 1 ou mais 1. Vamos ver como é que fica o erro para cada um deles. Se a saída do perceptron for menos 1, o erro vai ser menos 1 da classe, menos menos 1, e isso vai dar 0. Se a saída do perceptron for mais 1, o erro vai ser calculado como menos 1, que é o menos 1 da classe, menos mais 1, que é a saída do neurônio. Isso aí vai dar um erro igual a menos 2. Em outro caso, onde a classe é mais 1, a saída do perceptron pode ainda assumir os valores de menos 1 e mais 1. Vamos ver como é que fica o erro nesse caso aqui. Se a saída do perceptron for menos 1, o erro vai ser mais 1, que é a classe, menos menos 1, que é a saída do neurônio. Isso vai dar um erro igual a mais 2. O outro caso é a saída do neurônio igual a mais 1. Então, nesse caso aí, o erro vai ser mais 1, que é o mais 1 da classe, menos mais 1, que é a saída do neurônio. E nesse caso aí, então, o resultado vai ser igual a 0. Então é isso aí. Eis as ferramentas para vocês entenderem o nosso script. Vamos a ele então? Bom, então vamos começar aqui então o nosso programinha. Começar salvando ele. Abrir aqui já o Spider. Então vamos lá, documentos, Python script, perceptron simples. Perceptron simples. Salva. Vamos importar então agora a biblioteca NumPy. Import NumPy NP. Vamos definir o número de épocas e o número de
amostras aqui. Então, num épocas igual. Vamos colocar aí uns 10.000. Vai parecer muito, mas não é não. Num épocas Q igual a 6. Nossa base de dados tem 6 amostras, 6 vetores de atributos. Então, Q igual a 6. Vamos definir quais são os valores dos atributos. Peso vai ser um array com os seguintes valores: 113, 122, 107, 98, 115, 120. Só uma questão de formatação. Vamos definir também o pH, que também vai ser um array de 6.8, 4.7, 5.2, 3.6, 2.9, 4.2. Definir o bias, que é sempre 1. E vamos preparar a entrada do perceptro. X também, né? npvstack. Então eu vou, né? O X vai ser um vetor de 2 linhas. Isso na verdade é uma matriz, né? De 2 linhas por 6 colunas. Por que 2 linhas? Porque a primeira linha é o atributo, né, peso, e o segundo vai ser o atributo pH. Tá? Então, só para a gente demonstrar aqui, ó, vou selecionar F9, vou colocar aqui, ó, X. Aqui o nosso vetor X. Já coloquei todo ele já aqui, já com, né, seria toda a nossa base. Y vai ser a saída. Menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1. Então aqui estão as classes a qual pertence cada um dos vetores de atributos. Taxa de aprendizado. Botar 0.1. Vamos definir aqui o vetor de pesos. Vamos fazer W np ponto. Vou começar a inicializar ele com 0, é a etapa 1 do treinamento, né? Uma linha, 3 colunas. Por que uma linha e 3 colunas? Porque nós temos 2 entradas mais o bias. Tá? Vamos definir aqui um array para armazenar os erros. Então temos E igual a NP. Vamos zerar esse array, né? Ou seja, começar com um array de zeros logo. 1,6. Tá? E vamos definir aqui a nossa função de ativação. Função ativação valor. Tá? Como função de ativação, vamos usar a degrau bipolar. Eu não achei essa função já no NumPy. Existem outras funções prontas, por isso que eu estou definindo ela aqui. A degrau bipolar. Menos 1. Para valores negativos retorna menos 1. E para valores positivos ou nulo
retornar mais um. Ok? Então está definida a nossa função de ativação. Agora eu vou começar aqui o programa principal. Eu vou repetir o treinamento por 10.000 vezes, como a gente definiu lá na linha 11. Vou fazer o treinamento para cada um dos dados na minha base, que são 6 dados, 6 vetores, né? Tá, em range Q. Então ele vai executar esse loop mais interno aqui 6 vezes. Agora o que a gente vai fazer é inserir, né, o bias no nosso vetor X, no vetor de entrada. Vamos pegar ele aqui. E vamos definir aqui XB. Índice B vai ser igual a np.hstack bias X, todas as linhas da coluna K. Tá. Por que o hstack? O hstack ele vai empilhar, né, um bias sobre as duas linhas da minha matriz X e de coluna índice K. Então vai ficar igual ao PowerPoint que foi mostrado. Vamos calcular agora o campo induzido. V vai ser igual a... Como eu falei, vai ser uma multiplicação vetorial. Ok? Isso aqui, para quem não lembra, é a equação 5 da aula passada. Vamos calcular a saída do perceptron. Então vai ser, vamos chamar a saída de YR, vai ser igual a função ativação. Vai receber aqui o campo induzido. Essa aqui é a equação número 6 da aula passada. Vocês ficarem com uma referência. Feito esse cálculo da saída, nós vamos calcular o erro. Lembrando que o erro vai ser quem? Y menos YR, ou seja, a saída que a gente conhece menos a saída dada pela rede. Isso vai gerar o erro. Erro de índice K, a gente vai calcular um erro para cada vetor de atributos. Menos YR. E agora, vamos realizar o treinamento do perceptron. W igual a W mais taxa de aprendizado vezes o erro, né, vezes nossa entrada estendida com bias aqui. Ok? Feito isso, vamos imprimir a saída. Vetor de erros e igual a. E vamos concatenar essa string aqui com o próprio erro. Né? Tem que transformar o erro, que é um vetor numérico, para uma string. Está pronto aqui o nosso programinha. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Tá rodando. Bom, já rodou. A nossa saída é o nosso vetor de erros. O primeiro elemento é 0, o segundo é 0, o terceiro é 0, o quinto e o sexto são 0 também. Isso significa o seguinte, que o nosso perceptron conseguiu aprender o primeiro padrão,
vamos dizer assim, né? Primeira entrada, segunda, terceira, quinta e sexta. Mas ele está com dificuldade em aprender, né? O quarto vetor de atributos aqui, ok? Vamos rodar de novo, porque de repente foi um problema de numérico, alguma coisa assim, não mesmo a saída. O que a gente precisa fazer então? Vamos aumentar um pouquinho o número de épocas. Provavelmente 10.000 épocas não foram suficientes para você treinar completamente o Perceptron, ou seja, não foi suficiente para você posicionar uma reta de separação. Vou aumentar aqui para 70.000. Vamos rodar, obviamente vai demorar um pouco mais agora. Pronto, tá aí. Nosso Perceptron aprendeu, né, 6 vetores de atributos que a gente tem na nossa base. Então eu vou convidar vocês a fazer os exercícios que eu vou deixar. Esses exercícios são importantes. Vocês vão mexer aqui, vão fazer algumas alterações no script aqui do Perceptron simples. E isso é fundamental para que vocês peguem prática, né, junto ao Perceptron. Espero que vocês tenham gostado da parte prática. Bom, então para concluir, primeiro, durante o treinamento, toda vez que apresentamos todos os vetores ao neurônio, ou padrões, dizemos que fechamos um ciclo de treinamento. A esse ciclo chamamos de época. Segundo, um neurônio Perceptron necessita de centenas, milhares ou até mesmo centenas de milhares de épocas para completar seu aprendizado. Isso depende da complexidade do problema e da taxa de aprendizado utilizada. Concluímos então que tínhamos para Perceptrons de camadas simples. Na próxima aula veremos os Perceptrons de camadas múltiplas, onde os problemas de classificação começam a ficar mais interessantes. Na descrição desse vídeo deixarei um link para uma lista de exercícios que o ajudará a consolidar de vez os conhecimentos que você adquiriu. E então, nos veremos no próximo vídeo, onde teremos nossa aula sobre Perceptrons de camadas múltiplas. Não deixe de assistir, pois nela aprenderemos como resolver um problema de classificação onde as classes não são linearmente separáveis. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. E não se esqueçam, perguntas, sugestões e críticas construtivas deixem nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino. Valeu e até lá!